A obra de Deus me constrange por causa da ação do Evangelho na minha vida, e tenho certeza que na vida dos irmãos também. Nós vamos abrir o livro do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Os irmãos perceberam na foto lá, o mais feio era eu. Eu falei para o pastor Emal está bonitão, pastor Felipe, o mais feio ali é o gordinho. Mas tá bom também, né? Já fui flor do campo, hoje eu sou tiririca do brejo. Então, irmãos, a gente agradece a Deus o carinho da igreja para conosco, agradeço ao pastor Felipe por estar juntos e permitir que eu viesse para cá e trabalhasse com os irmãos aqui, fazendo a obra do Senhor. Essa obra que eu procuro fazer é meu agradecimento a Deus pela vida, pela salvação em Jesus. Essa obra me constrange, o amor de Deus me constrange, a alegria da salvação me constrange, quando a gente olha para nós e nós vemos a nossa pequenez, a nossa incapacidade, as nossas deficiências, mas Deus tem nos abençoado, e certamente vai cada vez mais abençoar a nossa igreja. E quero dizer aos irmãos que no final do mês nós teremos o culto da terceira, da idade de ouro. Estamos já ativando esse trabalho, e esse trabalho aí vamos contar com a ajuda também dos irmãos. A idade de ouro é uma idade que só aqueles perseverantes chegam, né? Perseverante. A irmã falei, pastor Emal dali falou que a esposa está com quase 90 anos. Eu olhei para a irmã Letícia ali, para a avó, falei assim, caramba, eu estou com 62, já está batendo pino, já está enfumaçando o motor, já está tudo ruim, mas estamos aí, pela graça do Senhor. E também nós vamos ter a noite do caldo. Eu vou doar uma panela de canjiquinha. E vai ser um domingo, o culto vai começar mais cedo, por volta das 18 horas, né, pastor? Por aí, né? Vai começar às 18 horas o culto, e depois do culto nós teremos a noite do caldo. Aí quem que puder doar um caldo de abóbora, caldo de inhame, canjiquinho eu vou trazer, caldo verde, angu baiano, caldo de cana, é com a gente mesmo, não é caldo de cana, então é com a gente mesmo. Então, irmão, vamos ter a noite do caldo, porque a gente precisa desenvolver cada vez mais no nosso coração a comunhão com Deus. Precisamos disso, não é? Às vezes o culto acaba, as pessoas já estão lá fora, já estão indo embora, ninguém conversa com ninguém quase, ninguém bate um papo, ninguém dá um abraço. Então é um momento da gente nos confraternizar nessa noite do caldo. Terceiro domingo de julho, já marcou a data, tá bom? Quem puder aí, depois manda para mim, quem puder dar um outro caldo aí, eu vou trazer a canjiquinha. Opa, caldo de camarão aí, opa, quero ver quem vai trazer caldo de caviar. A irmã Letícia vai trazer caldo de caviar, ela falou ali agora. Então, irmão, já tem aí a canjiquinha e o caldo de camarão. Aí, depois quem puder trazer, me procura ali, pastor, vou trazer o caldo de abóbora, caldo de inhame, caldo de cana. Caldo de cana é com o Gilson, para trazer ela na casa dele, lá na roça lá. Meus irmãos, nosso texto está em Jeremias capítulo 3, versículo 15. A minha versão é revista e corrigida, e diz assim a palavra do Senhor: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Pastor, ministro de Deus. Meus irmãos, das atividades mais difíceis da vida humana é ser pastor. Não é? Eu já contei para os irmãos aqui a minha experiência, que meu chamado para o ministério foi com 18 anos, e eu jamais me via como pastor. Com 21 entrei para o Estado,
Com 23 para 24 me casei, com 25 Deus me incomodou. Aí pedi um sinal a Deus, Deus deu 3. E confirmou no segundo ano de seminário. Seja feita a vossa vontade. A gente tem que obedecer, né, irmã? Tem que obedecer ao Senhor. Por que ministro? Segundo o dicionário de teologia cristã, ministro é aquele a quem incumbe um cargo ou função. Auxiliar, membro de um ministério, sacerdote. Ou melhor, o dicionário MEC. Pastor, segundo o dicionário de teologia cristã, é o ministro cristão que tem as funções de ensinar, nutrir espiritualmente e cuidar de uma congregação local. Meus irmãos, a responsabilidade que um pastor tem é muito grande, porque além dele dar contas a Deus pela sua vida, ele prestará contas a Deus pelo rebanho que é do Senhor e que o Senhor confirmou na vida dele, nas mãos dele. Eu tenho um privilégio de estar com os irmãos e ajudar o pastor Felipe, que é o nosso pastor. Eu falo, ele é o nosso pastor. E nós vemos como é árdua a função pastoral. Muitas vezes nós choramos, muitas vezes nós estamos juntos, muitas vezes estamos separados, né, durante a semana, e a gente não está assim tendo notícias um do outro. Mas uma coisa interessante que deve haver no coração do pastor e no coração da igreja, e principalmente junto com Deus, o coração com Deus. A igreja, ela não pode, as ovelhas não podem andar sozinhas. As ovelhas não podem achar que tem autonomia para andar do jeito que quiser. Mas ela precisa de um pastor para gerenciar, para guiar, para corrigir. Da mesma forma que foi nos dias de Jesus, e Jesus, ele, parafraseando, ele dando exemplo do pastorado, e que o pastor tem a sua vara, de um lado ela é pontiaguda, e do outro lado ela é encurvada. Por quê pontiaguda? Para corrigir a ovelha rebelde, para espetar ela, para que aquela ovelha não saia do caminho. E o pastor, ele tem essa responsabilidade. Muitas das vezes, irmãos, às vezes dói no nosso coração de nós termos que falar a verdade para a igreja. Ou melhor, temos que falar a verdade. E essas verdades às vezes dói no coração do pastor, porque às vezes nós não gostaríamos de exortar, mas às vezes a exortação ela é necessária, porque o pastor, ele dá conta, ele se preocupa, ele se envolve com a vida espiritual, com a vida psicológica, com a vida material, com a vida emocional de cada ovelha. E é difícil o pastorado. Às vezes quem está fora, quem está de fora, achando que é fácil, não é fácil. Não é, pastor Emaldo? Não é fácil. É uma atividade muito difícil. Às vezes nós, como seres humanos, pastor Felipe também, nós vemos as nossas fraquezas. Muitas das vezes nós não temos capacidade às vezes de resolver um problema. E a gente precisa da ação única do sumo pastor, que é Jesus Cristo. Em primeiro lugar, pastor, ministro de Deus. És ministro de Deus porque Deus o chamou para o ministério. E vos darei pastores segundo o meu coração, diz o texto. E vos darei pastores segundo o meu coração. O pastor, meus irmãos, ele não é apenas uma pessoa que cumpre um determinado ofício, como diz alguns aí, é profissão. Não é profissão. Pastor é um ministério. O exercício de pastor é um ministério. E nós temos que dar conta a Deus por esse ministério, que um dia vai terminar. Quando a igreja for levada aos céus, ou então quando nós estaremos lá com Jesus. É um ofício que vai terminar. Eu tenho falado muito que o título mais importante que nós temos é de irmão. Que pastorado vai acabar. Quando a gente vai embora, então quando a igreja for arrebatada.
mas de irmão, porque corre em nossas veias espirituais a irmandade de sermos irmãos uns dos outros, nos preocuparmos uns com os outros, orarmos uns pelos outros, vivenciarmos a vida cristã uns com os outros. Por isso que é importante nós estarmos juntos. É importante quando nós nos abraçamos, é importante quando nós nos entregamos na obra de Deus, compartilhamos a obra de Deus, porque é o crescimento cristão na nossa vida quando nós partilhamos essa realidade na vida de cada um de nós. E como eu tenho aprendido, irmãos, muitos irmãos aqui, dizem, pastor, às vezes eu sou engraçado, às vezes eu sou às vezes engraçado, eu sou engraçado mesmo, porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos, a alegria de Deus está no meu coração, irmãos. Olha, se os irmãos pudessem entrar dentro da minha alma, ver a alegria que eu tenho em Jesus, né, Gilson? Gilson é minha vítima, Gilson e Elton, né? A gente vê, porque a gente é irmão, a gente tem um coração de amor, de alegria, de estarmos juntos, de vermos o irmão sorrindo, estando bem, né, pastor Felipe? Isso nos dá, irmãos, a vivência de uma vida cristã saudável, uma vida cristã junto de Deus. E pastor não é para ficar longe, pelo contrário, ele tem que ter cheiro de ovelha, carregar a ovelha nos ombros, cheiro. Que o pastor naquela época ele também carregava. Às vezes eu vi um vídeo na internet uma vez que um pastor tinha um ônibus de turismo lá para o lado de Israel, e o ônibus parou porque tinha um pastor com as ovelhas na rua. Aí ele está catucando as ovelhas para vir para o canto da rua, teve uma que desviou. Sabe o que ele tem que fazer? Quebrar as pernas da ovelha. E quebrou as pernas da ovelha com um cajado, pegou a ovelha, botou nos ombros e carregou a ovelha. E às vezes, a função pastoral, às vezes acontece isso. Nós somos, irmãos, para o ministério, porque é um chamado específico de Deus. Não é porque nós queremos, não é, pastor Emaldo? Não é. Não é porque nós achamos bonito, não, de terno e gravata, está ali na frente. Irmãos, é uma responsabilidade muito grande. Muitas das vezes dói no coração do pastor ter que cuidar das pessoas, porque ele não vai cuidar de ovelha, ele vai cuidar de pessoas, porque Jesus, ele incumbiu essa tarefa a nós pastores, de cuidarmos, e muitas das vezes nós não somos cuidados, muitas das vezes pessoas não oram pela gente, e nós oramos pela igreja. Está falando para os irmãos que 10 horas da noite eu costumo parar minhas coisas para orar, e lá em casa o pessoal já sabe, e eu paro e eu oro por cada irmão aqui da igreja, aqui, principalmente aqueles que estão doentes, pela família pastoral, pelas vidas daqueles irmãos que estão capengando na vida cristã, e a gente ora para que possam estar firme com o Senhor, olhando para frente, não desviando nem para a direita nem para a esquerda. Pastor não é profissão, é ministério. Obediência à voz de Deus, tem como responsabilidade guardar o rebanho do Senhor. No exercício do seu ministério, não exerce segundo os pensamentos dos homens, mas exerce segundo o coração de Deus. O ministério pastoral, ele deve ser exercido segundo o coração de Deus. Nós somos apenas servos. Pastor, aprendi uma coisa com o pastor Jailton, que foi daqui, que pastor é aquela ovelha que tem um sininho no pescoço e guia as outras. Muitas das vezes é verdade. Certamente é verdade de nós estarmos juntos, guiando o rebanho do Senhor, anunciando a grandeza do Evangelho, anunciando a palavra de Deus. Eu falei duas coisas na EBD, que duas coisas são muito importantes na vida cristã: oração e estudo da palavra, e muitos estão desprezando. A oração, porque ela nos dá
justamente aquele aconchego com Deus, aquela intimidade com Deus, sentir Deus perto da gente, e estudo da palavra, ela nos aproxima cada vez mais da verdade que é a palavra de Deus para a nossa vida. Substancia a minha alma, substancia o meu coração, substancia a minha mente, o meu corpo, porque ela nos alimenta. Em segundo lugar, és ministro de Deus, porque apacenta as ovelhas com responsabilidade. Irmãos, apacentar as ovelhas do Senhor é uma grande responsabilidade. Os irmãos não têm nem noção do que é isso. E diz a palavra de Deus: os quais vos apacentarão com ciência e inteligência, diz o texto. Os quais vos apacentarão com ciência e inteligência. O pastor dará contas a Deus pelas ovelhas e responde por elas. Tem a obrigação de alimentá-las com a palavra do Senhor. Cuida da ovelha doente, exorta as ovelhas rebeldes, protege a ovelha dos maus feitores. Essa é a função pastoral. Se nós formos destrinchar aqui, vamos ficar aqui até amanhã. Alimenta com a palavra do Senhor. Irmãos, como eu tenho aprendido aqui, quando o pastor Felipe traz a palavra, o irmão Gilson traz a palavra, como a gente aprende, como ela faz bem a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida, o nosso coração. E às vezes nós não damos muita importância, mas devemos dar importância, porque o pastor, ele é um instrumento de Deus para honrar, glorificar e edificar também a nossa vida. Em Hebreus 13, versículo 17 diz: obedecei a vossos pastores, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. A pior coisa que tem na vida de um pastor é ele fazer a obra de Deus gemendo. Ver a igreja às vezes desviando do caminho, ou não querendo andar no caminho, e o pastor tem que se desgastar, tem que orar, tem que se colocar na frente das ovelhas e atrás também, para guiar, para que elas possam andar no caminho do Senhor. E às vezes é penoso, às vezes é com lágrimas, às vezes é com dores, dores físicas e dores no coração. A obediência, meus irmãos, principalmente é a Deus, a Jesus, o nosso sumo pastor. Devemos ser obedientes. Devemos, irmãos, nutrir em nossos corações esta alegria de obedecer a Deus. E muitas vezes nós somos desobedientes. Eu falo por mim, nós desobedecemos a Deus. Muitas vezes Deus fala: vai por aqui, você vai por lá. Não, o caminho não é lá. Aí chega lá, bate com os burros na água. Aí tem que voltar, como dizia minha mãe. Irmãos, obedecer a Deus é algo que deve ser primordial na vida de cada um de nós que somos ovelhas do Senhor. Porque o ministério, ele deve ser exercido com alegria, deve ser exercido com amor, deve ser exercido na vigência dos ensinamentos de Cristo em meu coração, na minha alma, no meu espírito e na minha mente. Por que na mente, pastor? Porque temos que ter na mente os ensinamentos de Cristo para que possamos cumprir no nosso coração. Em terceiro lugar, és ministro de Deus porque proclama as boas novas.
Em Isaías 61, capítulo 61, versículo 1 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Aqui Isaías estava se direcionando à pessoa de Jesus, e ela traz também a nossa responsabilidade, que devemos proclamar as boas novas de salvação às pessoas. Se nós formos alcançados por essa graça, se nós formos alcançados por esse amor, se nós formos alcançados para a vida eterna, irmãos, nós devemos transmitir a outras pessoas a grandeza desse evangelho, desse amor de Deus, da palavra de Deus, para que as pessoas aceitem Jesus como seu Salvador pessoal. Isaías nos enfoca, porque o texto de Jeremias, ele nos traz Deus, ele exortando o seu povo à obediência e à conversão, porque o povo de Israel naquela época estava idolatrando imagens de outras culturas, de outras religiões, e Deus, entristecido, ele traz ao povo de Israel, através de Jeremias, a bênção, o pacto, a renovação, e Deus quer que nós sejamos renovados a cada dia, para a honra e glória do seu santo nome. E essa renovação se dá na minha vontade de fazer a vontade de Deus, de eu querer fazer a vontade de Deus. Se eu não querer fazer, não tem como renovar. Aí você canta: renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, mas não dá um passo para renovar, não dá um passo para estar junto de Deus, não dá um passo para que o Espírito Santo de Deus te use como servo, porque somos servos do Senhor para fazer a boa obra. E se não houver a renovação, como eu posso cantar renova-me, Senhor? De querermos fazer a vontade de Deus. A tarefa fundamental de um pastor na pregação não é ser brilhante ou profundo, mas é ministrar a verdade de Deus. Quem escreveu isso foi Bernard Ham, teólogo. A tarefa fundamental de um pastor na pregação não é ser brilhante ou profundo, mas é ministrar a verdade de Deus. E eu louvo a Deus, porque aqui nesse púlpito tem trazido a verdade de Deus. A verdade tem sido ministrada aqui pelo pastor Felipe, pelo irmão Gilson, por mim, não porque eu mereça, mas pelo privilégio de estar com os irmãos, porque quando eu prego, eu trago a mensagem também para mim, em primeiro lugar. E vivenciamos o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus na nossa vida. Se nós não vivenciarmos isso, se nós não buscarmos a essência da vida cristã e ver em Jesus o nosso sumo pastor, não adianta ter o pastor Emaldo, não adianta ter o pastor Felipe, não adianta ter o pastor Marcos, não adianta ter outro pastor, porque o nosso coração não está direcionado na visão, no propósito, na comunhão do sumo pastor que é Jesus Cristo. Viver com Deus, como eu tenho falado para os irmãos, ela implica comunhão, ela implica responsabilidades, ela implica compromisso, ela implica amor à obra de Deus. E esse amor deve ser a mola mestra, o dínamos. Nós falamos na IBD, o dínamos que move a minha vida, que move o meu corpo, que move a minha alma, que move o meu espírito para fazer a vontade do Senhor Jesus, e muitas vezes nós não fazemos. Concluindo, és ministro de Deus, porque o Senhor Deus é o seu pastor. Muitas das vezes, irmãos, nós temos que falar com o papai, né, pastor Felipe? E chorarmos. Quantas vezes já chorei com Deus?
Quantas vezes, irmãos, já derramei meu coração, a minha alma para o Senhor no ministério. Eu lembro que quando eu fui ordenado, eu estava lá em Saquarema, E ali, primeira desafio do meu ministério, sabe qual foi? Eu trabalhava com o pastor Odair lá. O pastor Odair estava passando mal, foi no posto de saúde, e nós fizemos evangelismo lá. Estava fazendo evangelismo com um grupo de irmãos. Igreja Batista Central de Saquarema, perto do campo de aviação. E uma irmã veio com um rapaz e queria conversar com o pastor. O pastor daí estava no posto médico, eu estava no gabinete e atendi aquele rapaz. Acho que era Marcelo o nome dele, não me falha a memória. Ele era de Caxias, Duque de Caxias, estava passando dias lá. Irmãos, preguei o evangelho para ele e falei para ele: você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Ele falou assim: quero, pastor. Então você vai repetir o que eu falar. Quando ele falou, eu aceito Jesus como meu Salvador, o capiroto se manifestou dele. As crianças estavam na igreja, as crianças estavam correndo, e eu sozinho no gabinete. Aí vieram as irmãs para segurar, o camarada era um Tarzan, imagina aí. E ali nós expulsamos aquele demônio daquele rapaz. Ele ficou no culto à noite, nós oramos por ele, ele foi à frente, consagramos a vida dele, quebrando todo o pacto que porventura ele tinha feito com o diabo. E foi a primeira experiência que eu tive no ministério pastoral, tremia igual vara verde, recrutinha. Irmãos, assim é a vida pastoral. Não pensem em vocês que ser pastor é fácil. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Estejam juntos de nós, e nós estamos junto de vocês e junto de Deus em primeiro lugar. Caminhem junto com o seu pastor. Pastor, a gente está aqui junto para fazer a obra de Deus. Pastor, eu estou aqui me preparando, estou estudando a palavra, estou estudando a escola dominical, para que a gente possa evangelizar as pessoas. Pastor, conta comigo. A igreja não pode, irmão, ficar centralizada na mão de meia dúzia de pessoas, mas ela tem que ficar disponível, todos nós, para fazer a obra de Jesus. Todos nós. Ah, pastor, mas eu não sei, eu não tenho curso teológico. Irmãos, Deus não quer, Deus prepara, quem prepara é Deus. Falei para vocês, eu estava contando um pouco a experiência na escola dominical, quando eu comecei minha carreira, minha vida cristã, com 14 anos de idade, e com 17 eu já era professor de escola dominical, porque eu gostava de estudar a Bíblia. Aí me botaram para ser professor de escola dominical, quer dizer, eu estava aprendendo comigo mesmo, né? Aprendendo com os irmãos lá, só direcionando as aulas. E há o crescimento, quando nós estudamos, quando nós nos procuramos aprender de Deus, há um crescimento e aumenta a nossa intimidade com o Senhor. Como é que é isso, pastor? Vou dar um exemplo. Se eu perguntar para um irmão, você conhece Donald Trump, presidente dos Estados Unidos? A pessoa vai dizer, conheço. Aí eu vou perguntar, mas você já tomou café junto com ele lá no salão onde tem um gabinete dele? Não, pastor, lá eu não posso entrar. Então é no salão oval, né? Lá eu não posso entrar. Então a gente não conhece. Muitas pessoas aí fora acham que conhecem Jesus e não conhecem Jesus. E nós temos Jesus no nosso coração, uma intimidade com o Senhor. E devemos a cada dia nos preparar para anunciar as boas novas do Evangelho às pessoas que precisam de Deus. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Consciência, não é consciência não, consciência e inteligência. Fazermos a obra de Deus juntos, caminharmos juntos, orarmos juntos, nos confraternizarmos juntos. E no Ministério da Terceira Idade, não demora muito, irmão, nós vamos marcar um piquenique lá no horto. Vamos levar bolo, refrigerante, vamos comer lá.
Nós precisamos disso, de estarmos juntos, de caminharmos juntos, de vivermos juntos no amor de Deus. Ovelha, eu aprendi uma coisa com o pastor Éder. Ele falou o seguinte: brasa fora do braseiro esfria. E é verdade, brasa fora do braseiro esfria. E o que acontece hoje, muitas das vezes nas nossas igrejas, as pessoas frias espiritualmente, porque estão fora do braseiro que é Jesus. E vivermos com Deus, ela nos impulsiona a fazer a sua obra, nos impulsiona a pregar a palavra, nos impulsiona a sermos felizes, termos comunhão uns com os outros para fazer a obra de Deus. Amém, irmãos? Oremos. Senhor, está entregue a Tua palavra aos nossos corações. Quando nós olhamos para nós, vemos, Senhor, a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa, Senhor, dependência total do sumo pastor que é Jesus. E que o Senhor aplica, Senhor, em nossos corações, nos incentivando, nos abençoando e nos guiando, para que possamos, Senhor, estarmos no caminho certo, no caminho do Senhor, fazendo a Tua soberana vontade. E, Senhor, derrame em nossos corações a Tua sabedoria, que possamos ser sábios não com as coisas do mundo, mas ser sábios na Tua palavra, como diz a Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia da Tua igreja, que nossa igreja, Senhor, ela possa ser dinâmica na Tua palavra, ela possa, Senhor Deus, ter um intuito único de agradecer a Jesus pela salvação, de agradecer a Jesus pelo amor que o Senhor tem dado para nós, e que possamos caminharmos juntos, para que o nome do Senhor seja honrado através das nossas vidas. Abençoa nosso pastor Felipe, Senhor, você com a vida dele, opera cada vez mais no seio da sua família, derrama Teu poder na vida do Teu servo, e que ele esteja sempre, Senhor, buscando fazer a Tua vontade, como tem feito até então. Abençoa o seu pai, que está naquele leito, Senhor, de enfermidade, que o Senhor esteja abençoando a vida do seu Luiz, e que ele venha receber a cura, não só física, mas a cura espiritual da salvação em Jesus Cristo. Abençoa cada irmão, cada irmã da nossa igreja. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Vamos ter uma conversa informal agora aqui nós dois? Pelo seguinte, porque o pastor Marcos, ele me propôs essa ideia